Bom, pessoal, vou mostrar para vocês como eu faço as anotações das leituras que eu realizo para que eu consiga me recordar, revisar, sem precisar ler o livro inteiro, evidentemente, né? Então, a primeira coisa a se considerar é que eu sempre leio com um lápis, então eu estou sempre fazendo marcações nos livros, tá? Nesse caso desse livro específico aqui, foi um pouco diferente porque eu comecei lendo ele no Kindle, aí chegou o livro físico, aí eu tenho umas boas partes aqui que eu não anotei, né? Então, por exemplo, aqui, né? Então, no livro Como Ler Livros, né? É um livro técnico, né? Um livro prático, na verdade, né? Então, eu deixo marcado aqui, por exemplo, aqui agora que eu estou na leitura analítica, por exemplo, aqui anotando as regras das leituras, né? Então, eu deixei aqui marcado os pontos que resumem as regras. E aí, bom, eu vou lendo do começo do livro, né? Então, como é um livro prático, eu posso anotar de forma mais eficiente alguns pontos, o que é diferente de um livro teórico. Porém, até acho que um livro teórico seja mais importante ainda você anotar algumas coisas. A primeira regra para as anotações, né, é que você deve sempre optar por anotar com as suas palavras, porque assim você elaborou na sua mente o conteúdo e aí você tem mais certeza de que você compreendeu. Como eu faço, né, materialmente aqui? Eu peguei várias folhas de caderno e cortei no meio para fazer esses pequenos blocos de papel. São as fichas, digamos assim, né? Deixei aqui com um negócio aqui fixo. E aí, quando eu vou lendo, eu leio, por exemplo, um capítulo inteiro, ou um trecho muito importante, eu venho para cá com a minha bela letra e uma caneta mesmo aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma caneta qualquer só para mostrar. Vou pegar o lápis mesmo. Opa! Eu coloco o nome do livro e do autor, o título mais ou menos desse card, digamos assim, né? Eu enumero o card e aqui eu boto o conteúdo, né? Então aqui temos o 1, por exemplo, aqui 2, né? Aqui, ó, nome do livro, o número. Aqui a leitura inspecional, por exemplo, dividi em duas partes, certo? E assim eu fui fazendo com todas as partes aqui, nome, número, e aqui a parte das perguntas básicas que ele menciona. Então eu deixei o conteúdo bem prático aqui, né? Justamente porque é um método que eu estou aprendendo, então quando eu precisar revisitar o método, já está tudo aqui mais fácil, né? Então, aqui viu uma coisa feia aqui, mas enfim, né? Isso aqui é para um material que eu mesmo vou consultar, então pode ficar um pouco mais feio aqui, né? Então aqui, por exemplo, a parte da leitura analítica, que levantando as regras, né? Então assim eu vou avançando e vou anotando, e geralmente eu não vou lendo e anotando. Eu leio o capítulo, eu leio o tópico mesmo, né? E aí eu reflito sobre ele e anoto. Então eu pego realmente o conteúdo. É claro, né? Se tem alguma palavra específica, alguma coisa, eu vou vendo o capítulo para escrever da maneira correta. Aí se eu tenho alguma dúvida, vou revendo aqui naquele momento que eu estou anotando, revejo para não escrever algo errado, né? Porque senão depois vai prejudicar a minha revisão. Então, é o que eu faço. Depois eu guardo separadamente esses cards num tema específico, ou num livro, né? No caso aqui, eu vou guardar no livro, porque é uma técnica. Se fosse um tema que eu estivesse estudando, então, por exemplo, né? Trazer um exemplo aqui para vocês. Ó, eu vou ler o livro aqui, História da Filosofia, do Frederick Copleston. Eu vou focar aqui na filosofia grega. Aí eu anoto os cards, coloco a referência de nome e do assunto e tudo mais, só que aí quando eu vou guardar, eu guardo junto com os outros materiais de filosofia grega que eu tenha. Só que como é um livro prático, novamente dizendo, né, eu faço dessa maneira aqui e funciona muito bem para mim, depois eu vou revisando, mesmo com a minha bela letra aqui, que é meio difícil de ler às vezes, o material fica muito bom, organizo por número para saber a ordem, então, se eu precisar de referência e tal, aqui você pode também, né? Uma coisa que eu não estou fazendo aqui, já porque o livro é bem estruturado, então eu estou botando por tópico, mas eu anotar a página, se for uma citação ou uma coisa importante, anotar a página também que você pegou, para quando você precisar referenciar em algum outro material ou consultar diretamente no livro, né, confirmar aquilo lá, você tem certinho a página. Aqui, como eu estou lendo na ordem, anotando na ordem, eu não fiz essa parte da página, mas anotar a página também é muito importante, tá? Você pode fazer isso com literatura também, então, por exemplo, estou lendo a Ilíada aqui, vou anotar alguns trechos importantes, ou trechos que eu tenho dúvida, ou momentos importantes ali, você anota.
Então fica dessa maneira aqui, para mim fica muito prático, muito útil. Eu junto também com os marcadores. Então, por exemplo, aqui, né, eu estou anotando as regras da leitura analítica, mas eu estou deixando marcado aqui em azul, justamente porque depois, se eu quiser revisitar a regra por completo, onde ele dá exemplos e tal, eu consigo revisitar. Então eu sei que aqui os marcadores em azul serão das regras da leitura analítica, certo? Então, se um exemplo, né, um exemplo de orientação que pode te ajudar aí para você organizar os seus estudos. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, vou trazer mais materiais conforme os estudos vão avançando aqui, certo? Um abraço.